Título 5 das penas, capítulo 1 das penas principais. Penas principais. Artigo 55. As penas principais são: a linha A, morte; B, reclusão; C, detenção; D, prisão; E, impedimento; F, suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função; G, reforma. Pena de morte. Artigo 56. A pena de morte é executada por fuzilamento. Comunicação. Artigo 57. A sentença definitiva de condenação à morte é comunicada logo que passe em julgado ao presidente da República e não pode ser executada senão depois de 7 dias após a comunicação. Parágrafo único. Se a pena é imposta em zona de operações de guerra, pode ser imediatamente executada, quando o exigir o interesse da ordem e da disciplina militares. Mínimos e máximos genéricos. Artigo 58. O mínimo da pena de reclusão é de 1 ano e o máximo de 30 anos. O mínimo da pena de detenção é de 30 dias e o máximo de 10 anos. Pena até 2 anos imposta a militar. Artigo 59. A pena de reclusão ou de detenção até 2 anos aplicada a militar é convertida em pena de prisão e cumprida quando não cabível a suspensão condicional, inciso 1, pelo oficial em recinto de estabelecimento militar. 2. Pela praça em estabelecimento penal militar, onde ficará separada de presos que estejam cumprindo pena disciplinar ou pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos. Separação de praças especiais e graduadas. Parágrafo único. Para efeito de separação, no cumprimento da pena de prisão, atender-se-á também à condição das praças especiais e à das graduadas, ou não, e, dentre as graduadas, a das que tenham graduação especial. Pena do assemelhado. Artigo 60. O assemelhado cumpre a pena conforme o posto ou graduação que lhe é correspondente. Pena dos não assemelhados. Parágrafo único. Para os não assemelhados dos ministérios militares e órgãos sob controle destes, regula-se a correspondência pelo padrão de remuneração. Pena superior a 2 anos imposta a militar. Artigo 61. A pena privativa da liberdade por mais de 2 anos aplicada a militar é cumprida em penitenciária militar e, na falta dessa, em estabelecimento prisional civil, ficando o recluso ou detento sujeito ao regime conforme a legislação penal comum, de cujos benefícios e concessões também poderá gozar. Pena privativa da liberdade imposta a civil. Artigo 62. O civil cumpre a pena aplicada pela Justiça Militar em estabelecimento prisional civil, ficando ele sujeito ao regime conforme a legislação penal comum, de cujos benefícios e concessões também poderá gozar. Cumprimento em penitenciária militar. Parágrafo único. Por crime militar praticado em tempo de guerra, poderá o civil ficar sujeito a cumprir a pena no todo ou em parte em penitenciária militar, se, em benefício da segurança nacional, assim o determinar a sentença. Pena de impedimento. Artigo 63. A pena de impedimento sujeita o condenado a permanecer no recinto da unidade, sem prejuízo da instrução militar. Pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função.
Artigo 64. A pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função consiste na agregação, no afastamento, no licenciamento ou na disponibilidade do condenado, pelo tempo fixado na sentença, sem prejuízo do seu comparecimento regular à sede do serviço. Não será contado como tempo de serviço para qualquer efeito ou do cumprimento da pena. Caso de reserva, reforma ou aposentadoria. Parágrafo único. Se o condenado, quando proferida a sentença, já estiver na reserva ou reformado ou aposentado, a pena prevista neste artigo será convertida em pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Pena de reforma. Artigo 65. A pena de reforma sujeita o condenado à situação de inatividade, não podendo perceber mais de 1/25 do soldo por ano de serviço, nem receber importância superior à do soldo. Superveniência de doença mental. Artigo 66. O condenado a que sobrevenha doença mental deve ser recolhido a manicômio judiciário ou, na falta deste, a outro estabelecimento adequado, onde lhe seja assegurada custódia e tratamento. Tempo computável. Artigo 67. Computam-se na pena privativa de liberdade o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, e o de internação em hospital ou manicômio, bem como o excesso de tempo, reconhecido em decisão judicial irrecorrível no cumprimento da pena por outro crime, desde que a decisão seja posterior ao crime de que se trata. Transferência de condenados. Artigo 68. O condenado pela Justiça Militar de uma região, distrito ou zona pode cumprir pena em estabelecimento de outra região, distrito ou zona. Capítulo 2. Da aplicação da pena. Fixação da pena privativa de liberdade. Artigo 69. Para a fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. Determinação da pena. Parágrafo 1º. Se são cominadas penas alternativas, o juiz deve determinar qual delas é aplicável. Limites legais da pena. Segundo, salvo o disposto no artigo 76, é fixada dentro dos limites legais a quantidade da pena aplicável. Circunstâncias agravantes. Artigo 70. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não integrantes ou qualificativas do crime. Inciso 1. A reincidência. 2. Ter o agente cometido o crime. Alínea A. Por motivo fútil ou torpe. B. Para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. C. Depois de embriagar-se, salvo se a embriaguez decorre de caso fortuito, engano ou força maior. D. A traição de emboscada com surpresa ou mediante outro recurso insidioso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. Com o emprego de veneno, asfixia, tortura, fogo, explosivo ou qualquer outro meio dissimulado ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum. F. Contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge.
G. Com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. H. Contra criança, velho ou enfermo. I. Quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade. J. Em ocasião de incêndio, naufrágio, encalhe, alagamento, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido. L. Estando de serviço. M. Com emprego de arma, material ou instrumento de serviço para esse fim procurado. N. Em auditório da Justiça Militar ou local onde tenha sede a sua administração. O. Em país estrangeiro. Parágrafo único. As circunstâncias das letras C, salvo no caso de embriaguez pré-ordenada, L, M e O, só agravam o crime quando praticado por militar. Reincidência. Artigo 71. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Temporariedade da reincidência. Parágrafo 1º. Não se toma em conta, para efeito da reincidência, a condenação anterior, se, entre a data do cumprimento ou extinção da pena e o crime posterior, decorreu período de tempo superior a 5 anos. Crimes não considerados para efeito da reincidência. Parágrafo 2º. Para efeito da reincidência, não se consideram os crimes anistiados. Artigo 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena, circunstância atenuantes. Inciso 1. Ser o agente menor de 21 ou maior de 70 anos. 2. Ser meritório seu comportamento anterior. 3. Ter o agente, alínea A, cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral. B. Procurado por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. C. Cometido o crime sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima. D. Confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime, ignorada ou imputada a outrem. E. Sofrido tratamento com rigor não permitido em lei. Não atendimento de atenuantes. Parágrafo único. Nos crimes em que a pena máxima cominada é de morte, ao juiz é facultado atender ou não as circunstâncias atenuantes enumeradas no artigo. Quantum da agravação ou atenuação. Artigo 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o quantum, deve o juiz fixá-lo entre 1/5 e 1/3, guardados os limites da pena cominada ao crime. Mais de uma agravante ou atenuante. Artigo 74. Quando ocorre mais de uma agravante ou mais de uma atenuante, o juiz poderá limitar-se a uma só agravação ou a uma só atenuação. Concurso de agravantes e atenuantes. Artigo 75. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Se há equivalência entre umas e outras, é como se não tivessem ocorrido.
Majorantes e minorantes. Artigo 76. Quando a lei prevê causas especiais de aumento ou diminuição da pena, não fica o juiz adstrito aos limites da pena cominada ao crime, senão apenas aos da espécie de pena aplicável. Artigo 58. Parágrafo único. No concurso dessas causas especiais, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Pena base. Artigo 77. A pena que tenha de ser aumentada ou diminuída de quantidade fixa ou dentro de determinados limites é a que o juiz aplicaria, se não existisse a circunstância ou causa que importa o aumento ou diminuição. Criminoso habitual ou por tendência. Artigo 78. Em se tratando de criminoso habitual ou por tendência, a pena a ser imposta será por tempo indeterminado. O juiz fixará a pena correspondente à nova infração penal, que constituirá a duração mínima da pena privativa da liberdade, não podendo ser, em caso algum, inferior a 3 anos. Limite da pena indeterminada. Parágrafo 1º. A duração da pena indeterminada não poderá exceder a 10 anos após o cumprimento da pena imposta. Habitualidade presumida. Parágrafo 2º. Considera-se criminoso habitual aquele que, alínea A, reincide pela segunda vez na prática de crime doloso da mesma natureza, punível com pena privativa de liberdade em período de tempo não superior a 5 anos, descontado o que se refere a cumprimento de pena. Habitualidade reconhecível pelo juiz. A linha B, embora sem condenação anterior, comete sucessivamente, em período de tempo não superior a 5 anos, 4 ou mais crimes dolosos da mesma natureza, puníveis com pena privativa de liberdade, e demonstra, pelas suas condições de vida e pelas circunstâncias dos fatos apreciados em conjunto, acentuada inclinação para tais crimes. Criminoso por tendência. Parágrafo 3º. Considera-se criminoso por tendência aquele que comete homicídio, tentativa de homicídio ou lesão corporal grave e, pelos motivos determinantes e meios ou modo de execução, revela extraordinária torpeza, perversão ou malvadez. Ressalva do artigo 113, parágrafo 4º. Fica ressalvado, em qualquer caso, o disposto no artigo 113. Crimes da mesma natureza. Parágrafo 5º. Consideram-se crimes da mesma natureza os previstos no mesmo dispositivo legal, bem como os que, embora previstos em dispositivos diversos, apresentam, pelos fatos que os constituem ou por seus motivos determinantes, caracteres fundamentais comuns. Concurso de crimes. Artigo 79. Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, as penas privativas de liberdade devem ser unificadas. Se as penas são da mesma espécie, a pena única é a soma de todas. Se de espécies diferentes, a pena única é a mais grave, mas com aumento correspondente à metade do tempo das menos graves, ressalvado o disposto no artigo 58. Crime continuado. Artigo 80. Aplica-se a regra do artigo anterior quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser considerados como continuação do primeiro.
Parágrafo único. Não há crime continuado quando se trata de fatos ofensivos de bens jurídicos inerentes à pessoa, salvo se as ações ou omissões sucessivas são dirigidas contra a mesma vítima. Limite da pena unificada. Artigo 81. A pena unificada não pode ultrapassar de 30 anos, se é de reclusão, ou de 15 anos, se é de detenção. Redução facultativa da pena. Parágrafo 1º. A pena unificada pode ser diminuída de 1/6 a 1/4 no caso de unidade de ação ou omissão, ou de crime continuado. Graduação no caso de pena de morte. Parágrafo 2º. Quando cominada a pena de morte como grau máximo e a de reclusão como grau mínimo, aquela corresponde, para o efeito de graduação, à de reclusão por 30 anos. Cálculo da pena aplicável à tentativa. Parágrafo 3º. Nos crimes punidos com a pena de morte, esta corresponde à de reclusão por 30 anos, para cálculo da pena aplicável à tentativa, salvo disposição especial. Ressalva do artigo 78, parágrafo 2º, letra B. Artigo 82. Quando se apresenta o caso do artigo 78, parágrafo 2º, letra B, fica sem aplicação o disposto quanto ao concurso de crimes idênticos ou ao crime continuado. Penas não privativas de liberdade. Artigo 83. As penas não privativas de liberdade são aplicadas distinta e integralmente, ainda que previstas para um só dos crimes concorrentes.